a invejosa for você? Ou, mudando na perspectiva dessa pergunta, e se a invejosa for eu? Hoje eu quero falar aqui no Devocional Florescer sobre mais um sabotador de processo de florescimento e sobre um assunto muito necessário para o nosso processo de florescimento, que é essa avaliação interna de quem sou eu mediante a inveja, ao sentimento de inveja. Eu nasci em um contexto de igreja muito pentecostal, dessas igrejas bem pentecostais mesmo. E eu lembro que desde criança ouvia-se muitas revelações assim: Deus manda te dizer que você é muito invejado na escola, na igreja, você tem muita inveja nos seus vizinhos, a sua família te inveja. Eu não sei como que vocês têm essa percepção sobre inveja, mas eu tô falando dessa percepção da minha realidade, da minha vida. Eu nasci dentro desse contexto onde falava-se muito que as pessoas tinham inveja da gente. E a gente nunca tinha inveja de ninguém, só as pessoas tinham inveja da gente. Eu tinha uma amiga nessa igreja, já mais adolescentezinha, que ela tinha um casamento. Ela tinha um cabelo muito lindo, ela tinha um cabelo lindo, enorme. Ela nunca tinha cortado, porque era igreja, né, de doutrinas que não podia se cortar cabelo naquela época. Hoje também não, mas as meninas cortam. Então ela tinha um cabelo muito lindo, gente. Então, ela sempre recebia profecias que dizia que as pessoas tinham muita inveja do cabelo dela. Então o cabelo dela é lindo, enorme e preso. Ela só andava com coque. Desde novinha ela só andou com coque porque ela colocou na cabeça dela que pra ela proteger o cabelo dela da inveja, ela tinha que prender o cabelo dela. E raramente a gente via o cabelo dela, né? Eu via quando a gente se encontrava, quando ela mostrava, quando ela tinha que prender de novo, a gente via aquele cabelo grande que dava uns 300 voltas assim pra ela fazer o coque. Muito lindo. Mas ela tinha tanta medo da inveja que ela impedia a beleza dela de florescer. E aí eu cresci nesse contexto, a minha mãe cresceu nesse contexto, minha mãe falava, a gente não pode contar as coisas pra ninguém, porque as pessoas têm inveja. De fato, a gente tem que cuidar daquilo que o Senhor nos deu, né? Proteger realmente alguns projetos, alguns planos, algumas coisas da nossa vida que a gente não deve contar pra todo mundo, porque, de fato, o olho gordo, a inveja tem pesos no mundo espiritual. Mas será que somente o problema está na inveja que o outro tem ao meu respeito? Só naquilo que o outro tem a dizer sobre mim, ou a cobiçar o que eu tenho? Eu nasci nesse contexto, eu tive essa visão de que eu era muito invejada desde a infância, né, porque eu ouvia muito isso. Eu desenvolvi alguns medos no meio da minha história, né, pensava que todo amigo, de 5 amigos, 4 eram invejosos e só um eu podia confiar, e isso trouxe muitos malefícios para a minha história, inclusive para o meu autoexame, para reconhecer quem eu verdadeiramente era. Então, hoje eu queria falar sobre esse processo de sabotagem que nós temos nas nossas vidas. E que de fato faz com que a gente enxergue sempre a inveja no outro, o outro que tem inveja de mim, o outro que me inveja no meu ministério, o outro que tem inveja do meu serviço, o outro que inveja as minhas roupas, o outro que inveja meu casamento, meu relacionamento, o outro que inveja a minha alegria, o outro que inveja a minha beleza, mas nunca me dá um espelho para eu enxergar que eu sou invejosa. E a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios 14, no versículo 30, o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja é podridão nos ossos. Talvez a gente já tenha ouvido esse versículo, né, que hoje eu trago como texto-chave desse devocional que nos floresce. A inveja, ela apodrece os nossos ossos. A inveja é como câncer, né? É uma doença, muitas vezes, silenciosa. Você passa anos com a inveja dentro de você, enrustida nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações, mas você não consegue identificar que é uma inveja, porque ela é silenciosa. Mas a gente começa a experimentar as consequências dessa podridão dos ossos. Então vamos supor, gente, que os meus ossos das mãos começam a apodrecer. Eu consigo pegar alguma coisa com os ossos podres? Não. Se os ossos das minhas pernas começam a apodrecer, eu consigo andar para poder conquistar as coisas que eu almejo conquistar? Óbvio que não. Então, quando se fala que a inveja é podridão dos ossos, não está falando da pessoa que tem inveja de mim, mas está falando da inveja que eu tenho do outro. Infelizmente, ou felizmente, eu não consigo controlar o sentimento do terceiro, da pessoa que tem inveja de mim. Mas eu preciso aprender a controlar a inveja que habita dentro de mim. E para isso eu preciso me identificar como alguém que é invejosa. Por que eu falo isso? Porque quando nós temos inveja, baseado no que a palavra do Senhor vai nos dizer, que é podridão nos ossos, a gente vai entender que muitas vezes eu tenho muito para florescer, eu tenho muito para conquistar. Mas se eu sou uma pessoa invejosa, o meu corpo está apodrecendo. Então a minha mão que antes fazia e acontecia, que pegava muitas coisas para poder fazer e acontecer, por conta da inveja, essa mão podre começa a atrofiar e eu não consigo fazer as coisas com excelência mais.
Os meus pés, que antes locomoviam, iam e voltavam, tinha todo esse andar, tinha toda essa força de vontade para conquistar algumas coisas, de repente eu começo a deixar a inveja tomar conta de mim, eu não consigo fazer mais nada, a não ser ficar olhando pelo WhatsApp o que a outra fulana que eu tenho inveja está fazendo. E isso é um agente sabotador dos processos de florescimento, porque nós estamos aqui não para sermos mulheres perfeitas, sem inveja nenhuma, mas mulheres que se submetem a processos no Senhor Jesus para sermos curadas de vários traumas, de vários traços negativos nos nossos temperamentos, para florescermos para a glória de Deus. Nenhuma mulher nasce pronta para desenvolver, ela nasce apta para ser moldada pelo Senhor e ser desenvolvida e ser florida no meio do caminho. Então nós começamos a perceber que existe uma habilidade muito grande dentro da gente de identificar quem são as pessoas ao nosso redor que têm inveja da gente. E aí a gente coloca toda a sobrecarga da inveja só no outro. Não, eu não tenho inveja de ninguém. E temos, porque nós somos seres humanos, provenientes da queda humana, nascemos em pecado, somos ali desenvolvidos em pecados, e a inveja é um pecado que habita no homem. Por mais que a gente negue não ser invejoso, ela tá ali. E quanto mais a gente nega, menos a gente vai ter das mãos do Senhor curando e cuidando aquilo que de fato precisa ser curado em mim, para que esse agente sabotador não apodreça o meu coração, não apodreça a minha mente criativa, ao ponto da minha mente que era criativa, agora podre por conta do sentimento de inveja, eu não consigo mais criar nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de plano, nenhum tipo de estratégia para que a minha vida viva uma novidade de vida. E a inveja, ela é como que a gente pode dizer? Ela é um complexo de inferioridade ao nosso próprio respeito. Ela é uma insatisfação, ela é uma comparação doentia, né? Eles chamam de comparação social. Então, vamos supor, às vezes você vê uma mulher que está super acima de você. Você não consegue ter inveja dela, porque você vê ela como uma influência. Às vezes você não vê uma pessoa que você julga ser inferior a você. Aí você não consegue ter inveja dela porque você julga que ela precisa da sua ajuda. A inveja geralmente vem das pessoas que estão no mesmo patamar que a gente. Vou dar um exemplo bem exemplificado comigo. Eu sou empreendedora. Então eu olhava algumas empreendedoras que já estavam ali desbravando, conquistando, sabe? Com seus impérios, assim, lá no auge. E eu olhava pra ela e falava, nossa, como eu sou boa. Eu não consigo invejar essa empreendedora porque ela... Eu tô provando pra vocês que eu sou boa porque eu não invejo a fulana que tá super acima de mim. Às vezes, eu vi uma pessoa que estava começando a empreender e aí eu enchia ela de palavras, fulana, empreende mesmo, faz curso, faz isso, faz aquilo, viu como eu sou boa? Eu não tenho inveja da fulana, ela tá começando agora. E eu tô ajudando ela. Mas eu tinha inveja, sabe de quem? De quem tava na mesma área que a minha, no mesmo patamar que o meu, vivendo o mesmo processo, ali, ó, tete a tete. Aí dela eu ficava assim, por que pra ela parece mais fácil, Senhor? Porque ela consegue vender, por que ela consegue desenvolver, por que ela conseguiu a loja dela e eu não consegui a minha? A inveja, geralmente, ela vem das nossas vidas para aquelas pessoas que estão no mesmo patamar, no mesmo nível que a gente. Só que vem disfarçado de birrinha, vem disfarçado de boca do fulano, vem disfarçado de vou só bicar aqui pra ver o que tá acontecendo, mas nossa, que mulher chata. Vem disfarçada de críticas, mas não deixa de ser uma inveja. Na raiz natural desse pecado existente dentro da gente, que é um dos 7 pecados capitais, né? A inveja é um dos 7 pecados capitais. Ela vem enrustida. Ela poucas vezes é levada, né, diante desse espelho da vida que vai falar assim, você é invejosa. Essa identificação de que eu sou invejosa. Então, nós precisamos entender que a inveja ela é uma frustração ao meu próprio respeito. Ela não é uma frustração que eu tenho a respeito do outro. Ela é uma frustração que eu tenho do meu próprio jeito de viver a vida, de viver a minha empresa, de viver o meu ministério. É a minha frustração. Ela não é algo que está no outro. Eu começo a colocar culpa no outro, daquilo que está dentro da minha vida, dentro do meu pensamento ao meu respeito. Eu me sinto frustrada, eu me sinto decepcionada, eu tenho um complexo de baixa autoestima em relação ao meu corpo, então eu invejo o corpo da outra, em relação à minha casa, então eu invejo a casa da outra, em relação ao meu emprego, então eu invejo o emprego da outra. E muitas vezes, a inveja que a gente tem, ela fica silenciosa. Porque tem gente que tem inveja e ela consegue explanar essa inveja através de atitudes. Então a gente vê quem tem inveja do casamento da outra, tentando destruir o casamento da outra, quem tem inveja do serviço de alguém, fazendo de tudo para tirar a pessoa do cargo. A gente tem essa manifestação de inveja quando ela sai do plano só interno, né, e ela vai para atitudes. O que já é, assim, terrível. Mas eu tô falando desse sentimento de inveja que é como um câncer silencioso dentro da gente.
Você apodreceu-se inteiramente por dentro, mas não consegue identificar que você é invejosa. Afinal, você não faz nada pro casamento da outra acabar. Você ainda é madrinha de casamento dela, mas dentro de você a inveja tá te fulminando. Você tem inveja da sua colega de trabalho, mas você não consegue falar mal dela pra ninguém. Ou até fala, mas assim, sabe, eu falo bem sutil. Mas você não tem coragem de chegar no seu chefe e puxar o tapete dela. Então, por isso, porque você não tem coragem de fazer atitudes radicais, você acha que você não tem inveja. Mas a inveja, ela é um sentimento, ela é algo interno de mim. Eu não tenho inveja de ninguém na minha igreja, porque eu dou oportunidade para todo mundo falar no microfone. É eu que chamo as pessoas para poder ter oportunidade no microfone. Então, eu não tenho inveja. Mas não é sobre as oportunidades que você dá, não é sobre as pseudos maquiagens que nós fazemos, é sobre o que nós sentimos, não conseguimos ou não queremos verbalizar, mas o Senhor Jesus sabe que esse sentimento está ali dentro de mim e os meus processos de florescimento estão interrompidos, estão apodrecidos, estão sabotados porque existem características dentro de mim que não me dão o aval para florescer, para avançar, para desenvolver. O osso podre, gente, ele vai sendo comido pouco a pouco. Eu que andava, deixo de andar lentamente. Eu que conquistava, deixo de conquistar lentamente. Eu que tinha ideias criativas, deixo de ter ideias criativas lentamente, até que um dia eu me torno, assim, uma amargura em pessoa. Um tédio em pessoa. Eu me torno uma pessoa de amargura de alma que ninguém pode tocar em mim, senão tá me ferindo, e eu vou retribuir aquilo na mesma agressividade ou muito mais do que eu penso que fui agredido. E é por isso que nós, como mulheres que estamos florescendo na presença do Senhor, precisamos identificar dentro da gente o que é a inveja em nós. Parar de ficar olhando, né, para esse contexto de que todo mundo tem inveja de mim e eu não tenho inveja de ninguém porque eu não faço mal pro outro, mas identificar que esse sentimento é um sentimento, eu sinto, o sentimento é onda. Então esse sentimento ele vem e vai. E parar de dar essa desculpa de que eu não tenho inveja da fulana porque ela é 100%. Gente, eu nunca vou ter inveja da Helena Tanuri. Ela pra mim é uma influência. Ela pra mim tá acima, assim, sabe? Nossa, essa mulher é top demais. Eu não vou ter inveja de uma criança que tá começando agora a gravar vídeo na internet, porque eu julgo ela, menor, né, com assunto infantil. Eu não vou julgar essa menina. Eu vou ter inveja de quem tá começando junto comigo, de quem tá tete a tete comigo. Aí que nós precisamos identificar. Como que nasce a inveja? De quem é o padrão que eu consigo ter inveja? Às vezes você não tem inveja no ministério, às vezes você não tem inveja no seu relacionamento, você é casada, e não vai ter inveja do casamento de outras pessoas porque você tá bem resolvida no seu casamento, mas tem uma área vulnerável que você é invejosa. Mas não faz nada, mas precisa identificar que a inveja é uma ondinha que tá dentro de você. Tem dia que ela vem que te fulmina, que te maltrata, que te derrota. Às vezes você tinha tudo para florescer na sua empresa, no seu emprego, no seu ministério, mas por causa da inveja, você nem lembra qual foi a última vez que você teve uma ideia criativa. Porque os seus ossos, sua mentalidade já tá toda apodrecida. Porque você borrifou a sua alma com ondas, com sentimentos de inveja e deixou que esse silêncio, né, esse sentimento que é silencioso, te apodrecesse por completo. Até alguns anos atrás você conseguia fazer as coisas, mas a inveja foi tomando conta de todo o seu corpo. Hoje você está toda apodrecida. Você está toda fedida internamente, mas se veste tão bonita, com um sorriso no rosto, quando vê alguém brilhando. E ninguém te diz que você é invejosa porque você não demonstra inveja. Por isso que esse é um autoexame. Eu preciso me examinar. E se a invejosa for eu? Essa é a pergunta que eu te faço. Por que você não floresce em uma determinada área que você se julga vulnerável? Quem é essa pessoa que você está o tempo todo na janela, olhando a vida dela, se comparando a ela? Você realmente está buscando influências nela? Você está, assim, se apodrecendo a cada vez que você vê a conquista dela? Amadas, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos com um olhar mais clínico. E muitas vezes, não é duro, né? Porque a gente se sabota, eu sou uma invejosa, e começa a se bater, se criticar. Mas nós precisamos colocar nesse momento de nos colocar diante da presença do Senhor. E falar, e reconhecer, Deus, eu sou invejosa, mas eu não quero ser. Eu reconheço que a inveja tá apodrecendo meu casamento, tá apodrecendo meu ministério, tá apodrecendo minha vida ministerial, minha vida profissional, lá no emprego. Eu tenho inveja das pessoas, eu não consigo ficar feliz com a promoção de ninguém, e eu não consigo ter a minha promoção. Eu tinha uma irmã de igreja que ela era muito invejosa. Era muito nítida a inveja dela por causa da expressão facial que ela emitia quando alguém conquistava alguma coisa. E todo mundo sabia, ó, fulana é invejosa, fulana é invejosa. E a gente se afastava dela, né? Porque a inveja dela era, assim, algo que muito visual. Era muito visual a inveja dela. Até mesmo disfarçada em conselhos, em algumas brincadeiras sem graça. Era muito nítido o quanto ela não tinha sido tratada pelo Senhor por causa dessa inveja.
E aí a gente começou a perceber que a filha dela, criança, começou a desenvolver os mesmos sentimentos que ela. Às vezes a menina dava alguns sinais de que tinha inveja das próprias crianças ali, né, que ela estava envolvida. E aí a gente percebia que aquilo era tão, assim, contagiante, que estava contagiando a menininha. A filha dela, que já não era tão pequenininha mais na época. E aí eu falei, meu Deus, como que isso é contagioso? Porque a pessoa começa a conviver com alguém e achar tão normal a crítica, o azedo dela, né, que ela começa a influenciar de forma negativa as outras pessoas. Gente, essa pessoa que tinha inveja, que era muito rápida, óbvio a inveja dela, ela foi se apodrecendo no decorrer dos tempos, sabe? Tanto em questão de saúde, quanto em questão de beleza. Ela foi perdendo casamento, perdendo prestígio dentro da igreja. Ela era alguém muito ativa, que fazia muito, mas as pessoas não confiavam mais nela, não chamavam ela para estar na frente das coisas mais, porque era muito óbvio o quanto a inveja dela começou a apodrecer tanto ela, que ela não era mais... ela tinha muitos dons, muitos talentos, mas ela não era mais bem-vinda. Então, assim, quando a inveja começa a apodrecer muito, né, esse silêncio começa a ser expansivo para o lado externo, a pessoa que é invejosa, ela deixa de ser querida nos lugares. Ela deixa de ser bem vista. Talvez ela tenha talentos, ela tenha aptidão, ela tem tudo para receber uma promoção no serviço, mas ela não recebe porque o caráter dela não cheira bem. E como mulheres que florescem, o nosso cheirinho precisa ser um cheirinho suave, um cheirinho doce. Não um cheirinho perfeito, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos reais. Mas uma inveja que faz com que as pessoas comecem a identificar que eu não sou mais bem-vinda, que eu não sou mais bem recebida. Ela pode ser uma inveja que antes que os outros comecem a me recusar, eu posso ser curada, eu posso ser tratada, se eu for sincera comigo primeiro e com Deus. Se eu parar de olhar o outro invejoso e começar a identificar em mim os meus pontos fracos. Porque como a própria palavra do Senhor vai nos dizer, em Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e todas as espécies de males. Ou seja, enquanto ela está silenciosa, ela me apodrece. Mas vai chegar um momento que ela vai começar a ser tão perceptível através das minhas ações que eu vou começar a ser fofoqueira, trambiqueira, eu vou começar a fazer, tipo, casinha pra um aqui, pra outra ali. Então, se eu tenho inveja da fulaninha, eu vou falar mal da fulaninha e ali começa a entrar cada vez mais as brechas que o diabo vai fazer com que grandes projetos, que grandes propósitos, eles de fato não floresçam o que tinha para florescer, porque a minha inveja contaminou tudo ao meu redor. Lembrando que o foco sou eu, o foco é você, o foco somos nós que queremos viver processo de florescimento. Eu não tenho controle na vida de quem tem inveja de mim, mas eu posso ter controle na inveja que eu tenho do outro. E aí, amadas, nesse processo de florescimento, entender, identificar que eu sou uma pessoa invejosa é o que vai mudar toda a estrutura da minha vida, porque o que está fedido por conta da inveja pode receber o bom perfume de Jesus. A primeira coisa é identificar se eu sou uma pessoa invejosa, de quem eu estou invejando e qual é a área vulnerável da minha vida que eu estou me sentindo frustrada, que eu estou me sentindo fracassada, e entender que ali é uma brechinha para que esse sentimento, que é como onda, me leve para lá e para cá e eu não percebo quanto isso está me fazendo mal. A inveja, provavelmente, ela vem da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade. Você identifica que você se sente pequena para conquistar um sonho, pequena para viver uma realidade da sua história. Então você começa a invejar todas as pessoas que estão no mesmo patamar que você, mas você julga elas serem mais competentes, mais fortes para conquistar algo. Vou dar um exemplo. Talvez você sinta-se muito vulnerável na questão do seu corpo. Então você identifica dentro de você alguns traços no seu corpo que você julga ser inferior. E aí tem uma pessoa que está no mesmo nível que você convive constantemente, mas você julga que o corpo dela é mais bonito que o seu. Daí você começa a se comparar olhando para você, olhando para ela, você começa a ter inveja do corpo dela, a querer ter o corpo como o dela e querer que ela não tenha o corpo dela. Mas, ao mesmo tempo, você está o tempo todo identificando qual é a sua fraqueza. Só que você tirou o foco de você e colocou o foco nela. Você deixou com que a sua frustração continue guardada dentro de uma caixinha de surpresas, uma caixinha de presente, e só tá dando foco pra ela. Não, que a fulana é aparecida, que a fulana vai na academia com aquela calça e fica marcando tudo. Você guardou a sua frustração. Então, reconhecer a sua inveja é o quê? É abrir essa caixinha e expor pra fora, pra Deus, qual é a sua vulnerabilidade. Qual é aquilo que você julga ser a sua fraqueza, o seu defeito, a sua limitação, a sua insegurança. Às vezes você quer conquistar um empreendimento, mas você não consegue ter coragem de abrir um empreendimento, então você vai ter inveja de todo mundo que já conquistou um carro através do fruto do seu trabalho. Então quando você abre a caixinha e fala, poxa Jesus, eu sou fraca, eu não sou corajosa, entende qual é a sua frustração, qual é a sua área vulnerável.
E aí você pode transformar o seu processo de florescimento em um processo que pede ao Senhor Jesus, que vive esse processo em oração, pedindo para que Deus fortaleça a sua fraqueza. Eu realmente sou falha, eu realmente sou insegura, mas Senhor, me torna segura, me dá conhecimentos a partir de agora, que eu vou conseguir ter o meu próprio empreendimento, que eu vou conseguir conquistar a minha promoção no meu emprego, baseado naquilo que era fraco, mas agora vai se tornar forte, através do meu corpo. Então, se eu tenho inveja do corpo da fulana, Senhor, me ajuda a identificar os pontos positivos no meu corpo. Me ajuda a me enxergar bonita. Se existe alguma coisa que humanamente eu posso fazer, como me dedicar à atividade física, né, para sentir o meu corpo mais leve, mais despojado, mais móvel, mais bonito, assim, para que eu possa me sentir melhor numa roupa, que eu faça isso. Potencialize as suas fraquezas, para que você floresça no meio da terra seca, né? A inveja é uma terra seca. Mas você vai começar a florescer em terra seca. Você tinha uma característica ruim, mas a partir do momento que você começa a ser influenciada pelo próprio Senhor Jesus, aquilo que te sabotava começa agora a receber boas influências do Senhor. Então, minha amada, nesse devocional de hoje, fica isso como processo de florescimento. Identifica o que você está invejando no outro. Abra a sua caixinha reconhecendo a sua vulnerabilidade e floresça em oração, pedindo para que aquilo que é fraco em você seja potencializado e curada da inveja, em nome de Jesus. E eu falo dessa palavra que floresce, porque um dia eu precisei dessa palavra para me florescer. Hoje eu posso confessar para vocês que eu fui uma pessoa que fui tratada em uma área específica da minha vida na inveja. E é com muita humanidade que eu também continuo falando que, se não for o Espírito Santo na minha vida, me ensinando ou me chamando todos os dias para este autoexame, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas sempre vão me levar para ter inveja de alguma coisa. Então é uma luta constante. Mas quando a gente abre, sabe, o nosso coração e reconhece essa vulnerabilidade, fica muito mais fácil da gente reconhecer as pequenas raízes de inveja na gente. E quando elas começam a acontecer, esse sentimento, essa onda começa a chegar, a gente, opa, eu decido. Porque o pecado, ele, por mais que ele venha nas nossas vidas de uma forma assim que não tem como a gente controlar, a gente pode decidir se ele permanece ou não nas nossas vidas. E a inveja é uma decisão. Eu posso me decidir diante do Senhor a levar isso para Ele e falo, Deus, eu não quero sentir isso. Mas eu precisei sentir, eu precisei ser constrangida pelo Senhor, eu precisei ser tratada em uma área muito específica. Lembra aquela amiga que eu falei que ela tinha um cabelo grandão e que ela morria de medo, da inveja que todo mundo revelava sobre o cabelo dela? Então, depois de um tempo, a gente cresceu, né, nos tornamos mulheres, eu continuei tendo alguns contatos com ela. E teve uma época da minha vida, quando eu comecei a me converter, ela foi uma amiga que me ajudou muito nesse processo de conversão, então eu passei a ter mais contato com ela. E aí a gente teve um contato, depois a gente desapareceu uma da vida da outra, e depois voltamos a ter contato. E ela continuava a ser aquela moça do cabelo grande que só andava com ele de coque, somente com ele prendido, porque ela tinha medo da inveja que sempre revelava do cabelo dela. Só que agora, nesse nosso reencontro, já mulheres mais maduras, existia um agravante muito grande na história dela. E era muito visível que ela tinha uma inveja muito grande da irmã dela de sangue. Ela tinha uma inveja da irmã dela, por quê? As duas foram criadas na igreja de doutrinas, né? Onde você obedece às doutrinas para que Deus possa te abençoar. E no meio do caminho, a irmã dela se desviou, foi pro mundo, fez o que aconteceu. Depois a irmã dela volta pra igreja, se arrepende, vive todo aquele processo e casa. Automaticamente ela casa. Passado alguns tempos depois que ela voltou pra igreja, que ela foi dar um rolê no mundo, voltou pra igreja e casou. E já tinha filhos. E aí quando eu reencontro essa minha amiga, que era a irmã mais velha, a irmã dela mais nova já tinha casado. E ela não tinha casado ainda. E naquelas conversas nossas, ela sempre confessava pra mim, poxa, eu tenho um sonho de casar, eu oro, tem muitos anos. Mas a minha irmã, que foi no mundo, que fez o que aconteceu, que perdeu a virgindade, que não se manteve em santidade, conseguiu casar e eu não. E ela sempre mostrava essa indignação que ela tinha contra a irmã dela. E aí nas nossas conversas eu fui percebendo, lógico, eu não falei com ela naquele momento, eu fui percebendo que ela tinha tanto medo da inveja, né, que as pessoas tinham do cabelo dela, que ela começou a ter inveja da irmã, uma inveja muito severa, porque a irmã tinha casado, porque a irmã tinha família e ela não. Só que ela não percebia, era um ponto cego nela. E aí, quando eu comecei a perceber, sabe, que essa minha amiga tinha essa inveja da irmã dela, e eu não podia falar, porque é uma coisa muito agressiva, só o Espírito Santo mesmo que pode falar, gente. Caso contrário, a gente arruma uma inimizade, até se alguém falar comigo, Ju, você é invejosa, eu vou querer, assim, sabe, trucidar a pessoa. Eu comecei a observar que ela tinha esse ponto cego na história dela. E aí houve um processo na minha vida que o Senhor começou a falar comigo sobre algumas áreas da minha vida que estavam vulneráveis.
E aí o Senhor começou a usar essa minha amiga, lembra? Aquela pessoa que tinha um ponto cego, que ela não conseguia identificar. Muitas vezes, né, ela falava sempre da inveja que os outros tinham dela e ela não conseguia identificar ela. E eu fui percebendo que a área que ela mais queria, né, que o Senhor abençoasse ela, que era a área sentimental, era a área que ela era mais, assim, tratada por Deus, mas era também a área que ela era mais, que ela tinha inveja de todo mundo, não somente da irmã, que era muito explícito, mas de todo mundo. E aí quando Deus começou a tratar as minhas áreas, Ele começou a sempre me lembrar dessa pessoa. Eu já não tinha mais contato com ela, mas o Senhor sempre me lembrava. Lembra dela? Lembra que a área que ela mais quer ser abençoada é a área que ela se sente mais travada, é a área que ela tem mais complicação, porque ela se tornou uma amargurada de alma. E aí, tem uma área da minha vida que eu me sinto muito pequenininha, que eu me sentia muito mais pequena, e hoje eu me sinto pequena em processo de florescimento também, que é a área profissional. Eu tinha, assim, muitos desejos, eu tinha muitos planos, eu tinha muita vontade de conquistar e desbradar o mundo do empreendedorismo, só que eu me sentia, assim, mínima das mínimas. E aí, eu não conseguia florescer, eu não conseguia avançar. Então eu olhava as grandes empreendedoras, foi o que eu falei no início do vídeo, quando me usei de exemplo. Eu olhava as grandes empreendedoras e eu ficava assim, deslumbrada como que elas conseguiam, então eu via ela como referência, nossa, eu queria ser como fulana, como Beltrana. Às vezes eu via, né, algumas pessoas começando bem pequenininha e eu ajudava as pessoas, isso mesmo, eu também comecei pequeno. Então eu tinha esses dois extremos, né, ou de ajudar as pessoas que eu julgava serem iniciantes, né, ou eu tinha uma influência muito positiva com aquelas pessoas que já tinham conquistado. Só que aí eu comecei a desenvolver a inveja de forma muito severamente, assim, bem explícita, mas era um ponto cego que eu tinha com as empreendedoras que estavam tete a tete comigo, as empreendedoras de bairro, né, que estavam ali atendendo o mesmo tipo de cliente que o meu. Eu sentia muita inveja delas, só que eu não conseguia identificar isso como inveja. Pra mim era tipo uma birra, pra mim era, sei lá, qualquer coisa, menos inveja. E aí eu tinha a minha loja estava iniciando, né, tava assim, em processos medianos, a Biju da Ju. E eu ficava 24 horas por dia na internet, só vendo o que as outras empreendedoras que eram tete a tete comigo, que estavam no mesmo paro que eu, estavam fazendo. E eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia colocar um projeto em ação, eu não conseguia colocar uma ideia criativa em atividade, eu só ficava observando o que elas estavam fazendo. E aquilo foi pra mim o câncer dos meus ossos, porque eu fui apodrecendo tanto, que eu não conseguia fazer mais nada ao ponto de quase desistir, praticamente desistir da minha empresa por conta da inveja, onde que é a podridão dos nossos ossos. Você que tem uma linda promessa, como eu tinha uma linda promessa, de repente começa assim, sabe, a se ver cada vez mais fraca, cada vez mais amargurada. Então às vezes eu achava um absurdo eu ter que comprar calcinha, sutiã de alguém, uma roupa de alguém, sendo que aquele alguém não comprava os meus produtos. Então eu fui atrofiando, eu fui ficando uma pessoa assim, sabe, uma ranzinza, uma mulher rixosa na área do empreendedorismo, que era onde o Senhor queria me abençoar, que era a área mais vulnerável da minha vida, que era onde eu tinha uma grande promessa, mas eu tinha também uma grande limitação. Então, por eu me sentir frustrada naquela área, eu achava que todo mundo tinha que ser frustrada que eu. Eu achava que todo mundo tinha que ser pequena ou limitada, a mesma coisa que eu. Eu não conseguia ver uma mulher rompendo, já que eu não conseguia romper. E isso foi muito triste, isso foi um processo de sabotagem na minha história como empreendedora. Isso me manteve no mesmo lugar durante muito tempo. Isso não me deixou ficar feliz com as conquistas das outras pessoas. Eu ficava feliz assim, com a pequena empreendedora ou com a grande empreendedora, com a média empreendedora, na qual eu colocava paro a paro, eu não conseguia ficar feliz. E eu não conseguia identificar isso como inveja na minha vida. E aí quando o Senhor começou a me lembrar dessa amiga, Ele usou esse exemplo. Poxa, a área que ela mais queria ser feliz, como eu queria ser realizada, né, através do empreendedorismo, é a área que você não consegue florescer como aquela menina também. E aí eu falei, ué, mas aquela menina, ela tinha inveja. E o Senhor falou, pois é, você também. Você é invejosa. E se é invejosa for você e não os outros? E foi um banho de água fria. Assim contando parece fácil, mas eu fiquei muito constrangida, porque quando Deus começou a me tratar da minha inveja, tudo ao meu redor parece que fazia parte do tratamento do Senhor. Então tudo que eu olhava, tudo que estava ao meu redor me constrangia e me constrangia muito, porque Deus estava me tratando a identificar um ponto cego dentro de mim, que até então eu vivia a minha vida inteira achando que eu era boa, achando que eu era alguém que queria apoiar as pequenas empreendedoras, alguém que queria assim, ser influenciada pelas grandes empreendedoras, mas eu tampava, né, o sol com a peneira diante dos meus olhos, para não identificar que havia dentro de mim uma inveja com as empreendedoras no mesmo nível que eu. E que eram muitas, e que estão em maior parte ao meu redor. Então era muita inveja de muitas pessoas. E aí o Espírito Santo começou a me tratar ao ponto assim de eu ficar muito constrangida, ao ponto de querer desistir da empresa, de me sentir tão pequena, tão vulnerável, tão imprópria, né?
para aquela área, mas o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Não, eu estou te chamando para uma decisão, eu quero te florescer, eu quero borrifar em você um bom perfume, eu quero que você aprenda aonde você está antes de você ser levada para um novo nível, para quando você chegar lá, você não deixar que a inveja seja uma queda maior, né? E aí eu fui me submetendo àquele processo, constrangida, muito constrangida. Às vezes a gente tá passando por processos internos, né? Só a gente mesmo com o Senhor Jesus, mas na cabeça da gente, todo mundo sabe que a gente tá passando por um processo de tratamento, né? Ninguém sabia, mas eu ficava com medo das pessoas. Nossa, tá todo mundo me olhando, será que as pessoas sabem que eu sou invejosa? E aquilo me constrangia. O Espírito Santo, ele foi lavando algumas coisas. E como uma das coisas que o Senhor foi me direcionando, né? Porque eu não tinha muitas habilidades nessa área. Realmente, eu era muito insegura, porque eu não tinha muitas habilidades, era a minha fraqueza. Eu não podia começar o empreendedorismo amadora para sempre, né? Então o Senhor começou a falar comigo sobre identificar aonde que era a minha área vulnerável, o empreendedorismo, a área profissional, a verbalizar as minhas invejas. Então eu fui verbalizando: Senhor, eu tenho inveja disso, eu tenho inveja de fulana, de Beltrano, e sempre eram mulheres, né? Os empreendedores não, mas as empreendedoras. E ali eu fui sendo tratada pelo Senhor e Deus foi falando comigo: você se sente frustrada na área profissional, então vamos potencializar as suas forças? E aí eu comecei a fazer faculdade de empreendedorismo, eu comecei a fazer cursos de marketing, eu comecei a fazer cursos de venda. Por quê? Aonde eu era frustrada, que era o meu complexo de baixa autoestima, o Senhor foi me incentivando a potencializar as minhas fraquezas. Porque o que deixava a minha inveja ser muito latente dentro de mim, muito visível, né? Pra mim e pro Senhor, mas invisível pros outros, era porque eu era muito pequenininha, eu era frustrada, de fato eu era frustrada. Eu já tinha falido uma empresa, 2 empresas, então eu sempre tinha isso dentro de mim. E aí o Senhor começa a falar comigo: então vamos florescer juntos, vamos potencializar as suas forças. E aí onde eu via só frustração, só decepção em mim, eu comecei a ver frutos de uma nova Ju, frutos de uma empreendedora em formação. Então quando eu me formei, né, durante o processo da faculdade, eu fui me fortalecendo, eu fui me sentindo grande, e eu fui sendo tratada, né, na área física, nessa área material, fortalecendo o que antes era fraco, e também em oração. Eu lembro que eu fiz uma listinha com todas as empreendedoras que vendiam bijuterias e eu conhecia através da internet, né? E eu fiz essa listinha e eu fui orando orando pelo empreendimento delas, pela marca delas. Senhor, existe espaço no mercado para todo mundo, me faça entender isso, tira de mim a mentalidade de escassez e põe em mim a mentalidade da abundância, que há espaço no mercado para todo mundo. E ali eu fui sendo quebrada, constrangida. Nossa, meu Deus, como foi difícil, como foi assim um processo também, ao ponto do Senhor começar a deixar com que a graça dele me aperfeiçoasse na fraqueza que eu tinha, que era a minha frustração como empreendedora. E aí eu fui rompendo, eu fui conquistando as minhas coisas e eu fui assumindo também a protagonista da minha história. Então eu não tinha motivos agora para invejar outras empreendedoras, porque eu tinha preenchido a minha frustração com um processo de florescimento, com um processo de maturidade, com um processo de busca por conhecimento naquela área. E embora eu olhasse para as outras pessoas e falasse: poxa, a história dela parece muito mais fácil do que a minha, eu sempre pensava: opa, tem uma história por trás de cada empreendedora. Porque como eu comecei a ter a minha história, como eu comecei a ter a minha caminhada, né, como empreendedora, começando do zero várias vezes, o Senhor foi me ensinando a validar a minha história, a reconhecer o quão valiosa era a minha história, ao ponto de falar assim: a fulana também tem. E aí eu consegui romper, eu consegui voltar a empreender, eu consegui voltar a planejar a minha loja, eu consegui voltar a ter as minhas ideias, tudo isso porque quando a inveja veio, ela me apodreceu tanto ao ponto de eu ficar mais de 1 ano sem vender bijuterias, sem acreditar no meu potencial, mas sempre ali, ó, olhando outros empreendedores e me comparando com elas. E aí foi quando o Senhor começa a borrifar a palavra dele: filha, a podridão dos ossos, você está podre. Gente, ouvir do Senhor Jesus que a gente está podre internamente por conta das nossas invejas é muito constrangedor. Mas é aquela coisa, né? Às vezes precisa doer muito uma correção do Senhor para não doer nunca mais. E foi isso que aconteceu comigo. Existe uma outra área da minha vida, que é a área sentimental, que eu também fui muito tratada pelo Senhor na área sentimental. Só que desde novinha, especificamente na área sentimental, eu nunca desenvolvi inveja. Das minhas amigas que namoravam, das minhas amigas que casavam, eu conseguia ficar feliz com a felicidade delas, mesmo eu ainda não tendo conquistado a minha oração, o meu desejo. E aí, todas as vezes que chegava um convite de casamento de uma amiga para que eu pudesse ser madrinha, mesmo não tendo namorado, mesmo não sendo casada, eu sempre olhava aquilo e ficava: cara, que felicidade, a história dela, ela merece, ela conheceu, ela chegou lá primeiro, então tudo bem, eu ficava feliz, eu comprava roupa, etc, etc, etc.
E aí eu era muito feliz. O meu processo de espera, ele foi muito difícil. Eu conto isso em outros vídeos, foi muito pesado. Mas não foi pesado por causa da inveja. Eu não desenvolvi inveja desde muito nova, eu não sei explicar o motivo. Eu ficava feliz com as pessoas e ponto final. Acho que é porque eu sempre fui muito romântica, então quando eu vejo manifestações de amor, eu fico muito feliz. E aí o Senhor começou a falar comigo, olha a diferença do seu processo sentimental, por mais que você não tenha uma pessoa ainda, versus o seu processo profissional, porque era doloroso demais ter inveja. E não era tão doloroso quando eu via alguém sendo feliz. Então o Senhor foi mostrando diante dos meus olhos, ver como que uma área, por mais que você ainda não rompeu, mas você é bem decidida nela, você é bem resolvida nela, como que você consegue fluir muito mais leve do que uma área que você ainda não é bem resolvida. E aí eu fui falando com o Senhor, então me resolve nessa área profissional, para que eu seja curada dessa inveja, para que isso não venha sabotar os meus processos como empreendedora, que isso não venha prejudicar as minhas conquistas profissionais. E ali o Senhor foi tratando. Então é por isso que eu falo com vocês. A palavra do Senhor Jesus, ela nos salva, ela nos cura, ela nos resgata. Essa palavra nos leva para um lugar de florescimento, que é o desenvolvimento da nossa vida, o florescimento do nosso pessoal, do nosso caráter, da nossa personalidade. É esse florescimento de um todo. Amadas, falar da inveja, eu só consigo falar porque eu senti o que foi o constrangimento do Espírito Santo quando começou esse tratamento de Jesus na minha história. E por diversas vezes, às vezes eu tô olhando assim algumas coisas, eu vejo uma loja e o Senhor lembra de onde Ele me tirou. Você decide não ter inveja? Senhor, eu decido. E aí eu ministro bênção sobre aquele momento, sobre aquele empreendimento, sobre aquela pessoa, porque eu decido. Havia um propósito do Senhor para que eu pudesse, trabalhar com outras empreendedoras. Através da minha empresa, eu teria muitas conexões com outras mulheres. Então, Deus não podia realizar o plano que Ele tinha na minha empresa, eu sendo tão invejosa, eu sendo tão frustrada, eu me comparando tanto com outras pessoas. Ele precisou me treinar e me tratar para que eu pudesse ser uma empreendedora que brilha para a glória dele. Alguém que vai hoje ser a pessoa que dá pezinho para outras empreendedoras. E o Senhor foi fiel na minha história. Então, minha amada, por mais difícil que talvez já está sendo o seu processo de tratamento contra a inveja, ou que vai começar, não recue. Seja florida pela palavra do Senhor, seja florida pelos processos do Senhor, se mantenha assim, vulnerável 100% na presença de Jesus, coloca a cara no pó, viva os seus processos com o Senhor, porque depois desse tratamento vem um romper do Senhor na sua vida, vem uma velocidade proposital, intencional do Senhor na sua vida, que você vai ficar arrependida por não ter se permitido ser tratada antes. E lembre-se, nós somos frutos do pecado. Assim, por mais constrangedor que seja, assumir que tenha inveja dentro de mim, nós somos frutos desse pecado. E nas mãos do Senhor Jesus é que nós somos restauradas ao plano original pelo qual Ele nos criou. Então não tem como viver processo de florescimento longe da presença do Senhor, longe da palavra do Senhor. E isso inclui correção, para que Ele possa nos edificar, nos consolar depois de uma exortação. E nós ficamos por aqui, e eu espero que esse vídeo faça muito sentido para você e que, acima de tudo, o Senhor fale ao seu coração e te dê leveza para se submeter aos processos dele, porque vai valer a pena. Depois do tratamento vem uma velocidade intencional e proposital. Aquilo que parecia impossível vai acontecer com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, depois que a mulher de Deus se submete a ser tratada por ele. Então, não recue dos seus processos de florescimento, mesmo quando esses processos são processos de tratamento. Um beijo no seu coração e ficamos até aqui. E até o próximo Devocional Florescer.